pessoas negras que precisamos nos encontrar. E acho que essa foi uma das características do Mandela que fez ele ser tão respeitado, porque Mandela era facialmente não mapeável. Saca? Ele era um cara... essa musculatura, que é essa musculatura subcutânea que nós temos aqui no rosto, ela era pouco reagente aos impactos. Mas a gente está falando de um cara que passou 27 anos preso, então poucas coisas fariam ele levantar a sobrancelha. Poucas coisas fariam ele dizer, nossa, que loucura. Porque ele viveu intenso demais da vida. E tem uma coisa que eu também gosto muito, quando a gente pensa Mandela, eu não estou nem partindo na agenda da biografia, dos feitos, porque eu acho que isso as pessoas têm acesso. Eu estou falando do que eu gosto de ler de Mandela, tá? E quando eu falo ler, não é ler livros, eu gosto de... tem uma coisa muito legal, que até o Barack Obama fala um pouco disso, volta e meia a gente vê o Obama falando disso, que ele fala sobre... ele tem uma fala pausada, e aí eu acho interessante na fala pausada do Mandela, que ela abre espaços narrativos para que você mentalmente interaja com o que o Mandela está dizendo. Foi uma coisa que eu aprendi muito na minha dinâmica de comunicação. Eu até comentei com a Graça no nosso último bate-papo que eu peguei muito isso do Madiba. Ele fala devagar, e conforme ele vai falando as palavras, ou um conjunto pequeno de palavras, a pessoa que está ouvindo do outro lado, ela completa o raciocínio, e nesse momento acontece uma conexão. Essa técnica que eu acabei de usar com você agora era uma técnica que eu aprendi com Mandela. E aí é muito interessante, e ele tinha uma... Mandela tinha uma fala muito interessante, que ele usava a região do bocejo para falar. E a região... ele usava essa região para falar, e isso fazia a voz dele vir mais aveludada. Que ele, apesar de ter uma voz potente, ele não tinha uma voz forte, ecoante, assim, sabe? Uma voz que gritava, não. A voz dele vinha mais de um esforço, né? E isso dava uma característica muito bacana. Ele ia falar com a pessoa, ok, this is very important. You understand the improvement necessary to South Africa. E isso envolvia de uma forma que ficava hipnotizante. E aí tem uma coisa muito legal, quando você começa a analisar, fazer o body land do Mandela ali, uma leitura corporal dele, que o Mandela tinha os olhos pequenos. Assim, os olhos mais fechadinhos, né? Quase oriental. E aí, esse body land dele dificultava você mapear, porque o olho é a janela da alma, né? Você precisa vasculhar o olho da pessoa para ver se a pupila está dilatando, se não está dilatando.